E aí, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a minha review de Bloodlines 2. Após zerar o jogo 7 vezes, ter finalmente platinado ele, tentado variar ao máximo as minhas escolhas ao longo do jogo, ter feito todos os troféus, tudo, eu finalmente decidi gravar essa review. É importante dizer que eu não fiz essa review antes, não é porque eu não gostei do jogo, né, ou porque eu tava postergando, foi só uma questão de priorização dos conteúdos. Então eu tava priorizando trazer mais conteúdos de VTS, acabou aparecendo o Cyberpunk, eu senti que precisava de um imediatismo ali por conta da campanha, que ela tinha data de validade, então eu acabei deixando o Bloodlines um pouco de lado, mas tô trazendo ele aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho dele, eu vou falar um pouquinho da história, não vai haver nenhum tipo de spoilers do plot principal, nada, então eu não vou adentrar em nada que possa estragar a experiência desse jogo, que não é um lixo completo como muitos falam, e pra ser bem sincero, eu gostei. Eu realmente gostei. Ainda que Bloodlines 2 estivesse sendo desenvolvido por uma única dev e não tivesse tido problemas no seu desenvolvimento, é inegável que as expectativas de ser a sequência de um clássico cult são extremamente pesadas. É impossível e irresponsável falar que o jogo é ruim porque ele mudou de desenvolvedora, assim como a contraparte também não é verdade. Não é possível dizer que se ele não tivesse mudado de desenvolvedora, por consequência, ele não teria sido apedrejado e hoje ele seria considerado um jogo bom. Bloodlines 2 tinha uma grande dificuldade, superar e atender às expectativas de fãs de Bloodlines 1, mas Bloodlines 1 nunca foi um jogo perfeito. Ele teve vários problemas em seu lançamento, ele saiu inacabado, foi abandonado pela desenvolvedora, era um jogo extremamente desequilibrado, ele até começava com um bom equilíbrio de gameplay, mas chegava ali no terço final do jogo e ele desandava completamente. Tinha um combate ruim e extremamente confuso. A verdade é que Bloodlines 1 tá longe de ser perfeito, e não me entenda errado, eu não tô denigrindo Bloodlines 1 para poder falar bem de Bloodlines 2, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu jamais pararia para poder ficar falando mal de Bloodlines 1, até porque ele é um dos jogos da minha vida, inclusive eu tenho ele tatuado na perna e vou levar ele para sempre, junto comigo. Bloodlines 1 é um querido na minha vida, mas é verdade que ele não é um jogo perfeito, assim como Bloodlines 2 também não é. Bloodlines 2 tem uma coisa que Bloodlines 1 nunca teve: uma desenvolvedora tentando arrumar os seus problemas. Isso transforma o jogo em um jogo melhor? Talvez sim, talvez não. Eu irei focar minha crítica com base principalmente no que eu joguei no dia do lançamento, não só no que foi arrumado posteriormente, apesar de que é possível que ao longo do vídeo eu faça alguns comentários sobre coisas que me desagradaram e que hoje já foram melhoradas. Em seu lançamento, Cyberpunk 2077 foi um jogo massacrado e destruído pela crítica e pelos seus jogadores, mas apesar disso, a empresa esteve lá, presente, consertou vários dos problemas que o jogo tinha e hoje ele está num outro patamar em relação ao seu lançamento. Isso quer dizer que Bloodlines 2 alcançou ou vai alcançar o mesmo patamar? Não, não quer. Mas é inegável que o jogo hoje já deu uma boa melhorada em relação ao seu lançamento pouquíssimos meses depois. Começamos a nossa história acompanhando o vampiro ancião, algo que vai no oposto do neófito de Bloodlines 1, que acabou de ser abraçado e está conhecendo o mundo que ele foi jogado junto com o próprio jogador. Apesar de Fire ser um vampiro muito antigo e, em teoria, ter conhecimento de todos os conceitos do mundo, o jogador não necessariamente tem esse conhecimento, e o jogo introduz todos esses principais conceitos de forma relativamente orgânica, apresentando os cargos do principado, te mostrando quem é o xerife, o que ele faz, quais são suas obrigações, quem é o príncipe, o conselheiro do príncipe, te apresenta a máscara e por aí vai. O jogo utiliza o longo sono de Fire, que ficou em torpor por muito tempo, como uma desculpa, inclusive para poder explicar para o jogador como que funciona uma sociedade moderna, o que mudou de quando Fire estava acordado e como ela funciona hoje, aproveitando para elucidar o jogador sobre esse mundo, junto com o próprio Fire. Uma tática que é muito comum em vários jogos que já tem um background estabelecido, o que seria um absurdo o protagonista não conhecer aquele mundo que ele vive. Então o que você faz? Você mete uma amnésia, você transforma aquele passado numa coisa mais obscura, de maneira que o próprio protagonista precisa correr atrás dessas informações, e assim o jogador pode conhecer junto com o protagonista.
Você acorda com uma marca no seu corpo que deixa o seu poder nerfado e precisa descobrir ao longo do jogo quem te marcou, por que nerfaram seus poderes e como recuperá-los. E essa será a progressão de personagem e narrativa. Sinceramente, funciona. Pode não ser a mais inovadora história já contada, mas a cadência funciona, principalmente quando é adicionado um elemento Fabian. Fabian é um detetive malkaviano que divide os pensamentos e que faz o contraponto com Fire. Um vampiro malkaviano dentro da sua cabeça é basicamente a narrativa de ter Rock Boy Johnny Silverhand dentro da cabeça de Vi em Cyberpunk 2077. Novamente, pode não ser inovador. Cyberpunk não é o primeiro e nem vai ser o último jogo a introduzir um elemento como esse, mas os diálogos internos entre Fire e Fabian são muito bons, cadenciados e ajudam a quebrar a monotonia em áreas de silêncio. Assim como o próprio Johnny, Fabian também traz uma história própria e tem todo um background alinhado com aquele mundo que você, jogador, está sendo introduzido. A história é dividida em 2 pontos, enquanto como Fire estamos no presente, tentando descobrir o que aconteceu com a gente em uma história mais agitada, que mistura muita ação e mistério, com o Fabian seguimos uma narrativa que desacelera muito. Aqui temos horas de diálogos mais lentos, exploração por conversa, um clima noir, uma pegada mais thriller e muita intriga política. Diria inclusive que estamos na zona de conforto da Chinese Room, a desenvolvedora do jogo. Eu diria categoricamente que tudo aqui funcionou muito bem comigo, mas esse é um dos critérios mais complicados e subjetivos de dizer isso é bom ou isso não é bom. Acredito que é bom, e como eu disse, funcionou comigo, mas se você é um jogador que prefere jogar pela ação e não tem paciência com cutscenes gigantes e muitos diálogos, esse pode ser facilmente o momento em que o jogo irá te perder. Em ambas as histórias, uma coisa é certa. Bloodlines 2 foca demais na política dos Kindreds. Toda a trama te coloca dentro do centro do jogo político da Camarilla. Ela te apresenta o Sabá como antagonista, te pincela os Anarchs, exatamente como a Camarilla quer que você os enxergue. As escolhas do jogo são um pouco menos amplas em questão de quem você irá apoiar do que o do primeiro jogo. Apesar de ser existente sim essa possibilidade e impactar diretamente em alguns dos finais do jogo, você pode escolher entre estar ao lado da Camarilla, dos anarquistas e tudo mais, mas ele acaba sendo mais linha reta que o primeiro jogo, então você tem menos margem para alguns apoios ao longo da gameplay. Dos pontos altos da história, eu diria tranquilamente que são seus personagens. Com a visão de mundo de Fire e de Fabian, você consegue acompanhar os governantes de Seattle desde os anos 20 até a data de hoje, entendendo melhor as intrigas políticas, vendo as ascensões e as quedas daqueles personagens. Eu diria até que quando falamos de mundo das trevas, é exatamente esse tipo de coisa que nós queremos ver. Eu tenho pouquíssimo a reclamar do conjunto de personagens principais que foram criados para o jogo. Pelo contrário, eu tenho vários elogios a eles. É impossível agradar todo mundo. E talvez eu fale, ei, eu adorei o Tolly. E você pense, nossa, os Nosferatus desse jogo são muito mal representados. Falar de gosto pessoal é sempre algo complicado, mas... ei, eu adorei o Tolly. Tolly é um vampiro muito bem construído, são os olhos e ouvidos da príncipe, sempre tenta te colocar em xeque e sabe jogar com ambas as peças. A depender de como você o trata durante a narrativa, ele pode ser um grande aliado ou uma grande ameaça. E quando eu digo ameaça, é exatamente o tipo de ameaça que o universo do Mundo das Trevas gosta de propor. Não é ameaça física, não é músculos, é aquela ameaça de ter tudo em suas mãos, e que se você não quiser acordar com a janela aberta com o sol do meio-dia entrando no seu refúgio, é interessante respeitar o Tolly. Safia é uma das personagens mais envolventes desse jogo. Assim como grande maioria dos personagens principais, é bem óbvio a roupagem do seu clã. Mas mesmo dentro dos estereótipos, ela quebra os estereótipos. Mesmo apostando no óbvio, ela entrega um bom desenvolvimento de personagem. É fácil gostar dela e dos seus diálogos. Ela entrega muita referência ao universo do Mundo das Trevas, por conta dos estudos de antiguidade, os tomos antigos que ela pede para você buscar, as linhas de diálogo provenientes de alguém que está estudando aquela marca que está na sua mão. Enquanto o Tolly tem uma personagem mais sarcástica, a Príncipe Ryong tem uma personalidade mais forte e imponente, Safia entra de uma maneira mais dócil, motivada, alegre. E nossa, isso é exatamente uma quebra de padrões entre os personagens principais que é bom de se ver na tela.
E falando da Hyung, ela é uma das personagens mais interessantes do jogo. A depender de como você joga com ela, ela pode ou não se abrir com você, ou simplesmente dar um belíssimo "cale sua boca, coloque-se no seu lugar". No começo, minha diretriz principal foi tratar Fire como um vampiro ancião, maior do que a politicagem ingênua da Camarilla, sem me curvar a Lo Graham, a Hyung ou qualquer outro, e dava pra ver que em alguns pontos, Hyung podia até concordar algumas coisas comigo, mas ela sempre tinha sua posição de príncipe e nunca se abaixava dela. Em uma das últimas runs que fiz, decidi ser áspero ao extremo com Lo Graham, mas fui um cachorrinho pra Hyung, pedindo delicadamente, fazendo os favores que ela me pedia e sendo sempre muito cordial com ela. Em um determinado momento, até sugeri apagarmos a Lo do cenário e a reação da Hyung foi impagável. Acho que a Hyung é uma das personagens mais bem escritas do jogo. A relação dela com o Principado, com a Lo e a sua própria força são fascinantes. Enquanto os personagens principais são muito bem escritos, os personagens secundários de maneira geral já são mais deslocados e sem grandes profundidades. É possível explorar um pouco do passado deles através dos diálogos, das sidequests, ou às vezes até da própria narrativa principal, mas se torna difícil se envolver com eles. E falando em se envolver, Vampira Máscara sempre teve sexualidade como algo muito latente. E não, eu não estou falando sobre sexualização, como Velvet Velour ou a própria Janet. Eu estou falando sobre a associação direta da figura do vampiro como símbolo de sexualidade. Isso vai muito além da mitologia de Vampire the Masquerade para a mitologia de Vampire como um todo. Quando pensamos na parte romântica do jogo, em quem o jogador pode ou não se relacionar, isso está diretamente ligado à árvore de skills. E por mais que você não queira se relacionar com um determinado personagem, se você evoluir sua árvore de skills com ele, você irá se envolver com ele, quer queira, quer não. É um detalhe pequeno, mas ele é falho, na minha opinião. Em Cyberpunk, Mass Effect ou dezenas de outros jogos, temos sim grupos seletos de personagens que podemos nos envolver, mas isso requer que você flerte, que você demonstre interesse por eles, talvez até negue um concorrente, entre aspas, desses personagens, para que ali ele se interesse por você. E junto com isso, você ainda descobre mais do background desse personagem, um passado obscuro, uma trama a mais, uma sidequest mais profunda, alguma coisa que ele revela exatamente por confiar em você devido à relação que vocês dois construíram juntos. Aqui não, só de desbloquear uma habilidade, você se vê atracado com um personagem dentro de um quarto de hotel ou no fundo de uma loja de quinquilharia. E falando de personagens secundários, o que a história principal tem de ponto positivo, as missões secundárias têm de maçante. Todas elas são basicamente fixas e uma variante delas mesmas de acordo com o NPC que te dá essa missão. Se você estiver fazendo missão pro Nico, você terá que correr pela cidade sentindo o cheiro de alguém. Se você vai fazer uma missão pra Onda, é chegar em algum lugar e matar alguém. Se você vai fazer uma missão pra Senhorita Thorn, é sair de um ponto A até um ponto B. Não importa quantas missões você faz para esses NPCs, todas parecem sempre iguais e poucas agregam algum detalhe interessante à lore da história principal. Aqui definitivamente temos um dos pontos fracos do jogo, ainda que porventura conversar com os próprios NPCs, incluindo aqueles que dão as missões de coletáveis, seja legal, tanto no pré quanto no pós-missão, o diálogo não é o suficiente para valer a missão em si. Se Bloodlines 1 tem uma qualidade que eu preciso ressaltar, essa qualidade é a expressão dos personagens. O gráfico de Bloodlines 1 infelizmente envelheceu mal, mas na época era um jogo que passava uma ambientação soturna, sombria, te dava aquela sensação de sim, eu estou no mundo das trevas. Mas a expressão que cada personagem tinha quando conversava com você, quando ria da sua cara, quando flertava com você, aquilo estava à frente do seu tempo. Diria até que mesmo hoje, apesar de feio, entre aspas, esse jogo ainda tem as expressões melhores que vários jogos feitos hoje em dia. Eu jamais vou esquecer do Jack rindo da minha cara quando ele percebe que eu sou um malcaviano. What a scene, man! Hoo-wee! Then they just plop you out here like a naked baby in the woods. How about that? Look, kiddo, this is probably a lot for you to take in, so why don't you let me show you the ropes? What do you say? What? Oh, man. And you're a goddamn Malkavian, too. Wow. You really are fucked.
Já Bloodlines 2 tem a vantagem de 2 décadas à sua frente, e sim, é óbvio que 20 anos depois os gráficos seriam melhores. Essa nem é uma comparação válida ou justa, mas não é só isso. O jogo é realmente muito bonito e suas características trazem exatamente aquilo que esperamos do mundo das trevas. Eu posso estar errado aqui, mas acredito que no futuro será um jogo que envelhecerá um pouco melhor na parte artística, exatamente por não apostar tanto em um estilo realista, mas por ser mais focado no semi-realismo. Cada personagem tem suas características muito exaltadas, o que os torna facilmente reconhecíveis e memoráveis, e suas expressões são muito bem esculpidas, e com boas dublagens para a grande maioria dos personagens, mas é que eu preciso dar os méritos principalmente para o dublador do Fabian. Isso tudo ajuda a deixar não só o jogo, mas toda a mitologia tão viva quanto em Bloodlines 1. Fico imaginando aquelas discussões da Therese e da Janet Foreman, mas naquela visão Malk dentro da sua cabeça que o jogo te propõe. E quando eu imagino aqueles diálogos entre o Fire e o Fabian aplicados dentro de Bloodlines 1, meu Deus, eu preciso de um remake disso pra ontem. Eu realmente acredito que isso seria perfeito. Quando falamos de trilha sonora, aqui nós temos claramente um dos pontos mais altos desse jogo. Temos veteranos da indústria, que são Craig Stewart e Amy Arnone. Ambos trabalharam para gigantes como Blizzard e dão vida à trilha sonora do jogo, criando uma ambientação muito gostosa, seja no Seattle ativa de Fire ou mesmo com aquele clima noir do Fabian. Rick Schaffer, compositor do primeiro jogo, está aqui novamente e traz tudo aquilo que fez a música do primeiro jogo ser incrível, incluindo trazendo músicas que são originais do primeiro jogo diretamente para o segundo. Junto com a ambientação e fotografia do jogo, é totalmente possível ficar emergido dentro do jogo com essa trilha sonora, definitivamente um dos pontos mais altos desse jogo. Enquanto a história de Fire leva para uma gameplay de ação e exploração, a de Fabian é focada somente em mistérios detetivescos, em uma pegada mais noir. A jogabilidade de Fire é bacana, e planar no céu é mais legal do que realmente parece. As habilidades de Fire até conseguem ser bem variadas, mas o combate acaba se tornando um pouquinho repetitivo, depois de muitas horas ou até depois de muitas runs. Já Fabian tem uma gameplay focada exclusivamente no mistério, onde você terá que conversar com NPCs, pegar informações, ir de um ponto ao outro, pegar mais informações, usar as disciplinas, conversar com os mortos e até mesmo com objetos inanimados. E esses, sendo bem sincero, são pontos em que a narrativa brilha. Enquanto você não sabe o mistério real, é extremamente gostoso acompanhar essa exploração e ouvir os diálogos. Definitivamente temos um dos pontos mais altos do jogo durante a narrativa do Fabian. Uma pena que ela funciona basicamente durante a primeira vez que você joga. O fator replay dela é bem cansativa, pois torna-se apenas um andar de um ponto ao outro, já que não existe mais um mistério a ser explorado. Já com Fire, o fator replay do jogo acaba sendo bem mais assertivo, e acaba se tornando muito mais gostoso rejogar o jogo pela visão do Fire do que pela visão do Fabian. No lançamento, quando você ia para uma segunda run, você era obrigado a rejogar todo o jogo, tanto Fire quanto Fabian. Logo nas primeiras semanas eles já fizeram um patch de atualização que você podia escolher jogar com Fire e Fabian, somente com Fire ou somente com Fabian. Ponto muito positivo aqui pra galera que queria fazer novos replays, mas não queria necessariamente jogar todo o jogo de novo, já sabendo todo o mistério. Eu comentei durante a introdução que existe um problema no equilíbrio da variedade da gameplay de Bloodlines 1. Ela começa muito bem, mas desanda no terço final do jogo. Pelo menos até metade do jogo, é possível jogar Bloodlines 1 da maneira que você quiser. Quer resolver tudo isso nos diálogos? Você pode. Quer seduzir ou intimidar alguém? Pode também. Quer resolver tudo sem ser visto e evitar combates? Possível. Prefere puxar uma arma branca, uma arma de fogo e resolver tudo no tiro e na pancadaria? Bem tranquilo, totalmente possível. Entrar em algum lugar usando um computador para poder destravar as portas ou uma lockpick? É possível. Entrar pelo esgoto ao invés da porta principal? Possível também. Aqui no Bloodlines 2, ficamos muito mais restritos nessa jogabilidade. Não é que seja impossível passar de determinadas áreas de furtividade, não é impossível, mas o jogo não foi pensado para isso. No começo, eu até tentei usar a sedução dos toreadores, puxar um inimigo pontual, matar ele escondido, me espreitando através das furtividades, até o momento em que eu sem querer era revelado. E eu ficava chateado comigo mesmo, porque eu não estava conseguindo. Mas jogando uma segunda, uma terceira, uma quarta run, para mim ficou claro que o design
design do jogo ele não favorece a furtividade. Então, inevitavelmente, você terá que comprar briga em algum momento. Poucos são os pontos que realmente é possível se esgueirar sem ser visto do início ao fim. Não é falta de habilidade do jogador em passar furtivamente, mas sim como os mapas são montados. O que desencadeia de termos que falar de combate. O combate em si pode se tornar bem repetitivo com o tempo, mas ele não é ruim. Ele é rápido, ele é frenético e ao mesmo tempo suave. A movimentação de Fire é muito bacana e usar as disciplinas em combate é muito bom. Correr pelo cenário, chegar de um ponto ao outro e cair em cima de um inimigo, usar as coisas que estão no cenário para arremessar em cima deles, tudo isso é muito satisfatório. Mas eu mesmo só entendi isso quando desencanei e entendi que esse não era um jogo de furtividade. Como um Malkavian por natureza e fã do Hideo Kojima, é natural para mim começar os jogos tentando sempre agir pelas sombras, e eu demorei para entender que Bloodlines 2 não era um jogo furtivo, não tinha aquela liberdade de jogar de Netrunner no Cyberpunk 2077 ou jogar como se eu estivesse jogando Dishonored. E falando de habilidades e combates, não tem como não dizer das ressonâncias. Aqui a ideia é muito boa, mas a execução é penosa. Penosa porque infelizmente drenar um humano com uma determinada ressonância te dá muito pouco para aprender uma nova habilidade. E isso faz com que, se você quiser aprender todas as habilidades, o que é um ponto muito positivo você conseguir fazer isso tudo em uma única run, precisaria passar muito tempo repetindo a mesma tarefa. Essa pode até ser uma reclamação boba, na verdade. Para alguns, a ideia de estar jogando faz parte, enquanto minha reclamação talvez puxe mais para o imediatismo, ou seja, só a realidade de um gamer um pouco mais cansado e com menos tempo, mas a ideia de usar as próprias disciplinas para deixar alguém apaixonado, deixar alguém com medo, deixar alguém com raiva é muito legal. E nas últimas atualizações é possível encontrar bolsas de sangue já com ressonância, quando você rouba elas diretamente dos anarquistas, o que deixa mais rápido e dinâmico conseguir esses pontos. Então conserta parte da minha crítica aqui, ou seja, um ponto positivo. O cenário de Bloodlines 2 é bem bonito e tem alguma vida. Você vê pessoas andando pela rua, reclamando da vida, do tempo, tentando roubar carros, chutando caixas eletrônicos ou se pegando em becos. A neve e o ambiente escuro definem o clima de melancolia que o jogo se propõe a ter, criando um cenário muito bem composto, que é vivo por si só e também traz um complemento narrativo para a trama principal. E não entenda ambientes escuros como um ambiente mal iluminado, porque definitivamente não é o caso aqui. A iluminação desse jogo brilha e funciona muito bem, seja dos tons rosados quando você está dentro da Atrium, ou no painel vermelho iluminando a cara do xerife Bruhheim em seu primeiro encontro nos telhados, e deixando bem claro a psicologia das cores, a iluminação dedicada e direcionada quando você irá encontrar com a príncipe dentro do bar, tudo muito bem pensado e posicionado exatamente para poder funcionar. As ruas em si têm uma movimentação e não dá aquela sensação de estar andando em uma cidade abandonada. Infelizmente existem poucos ambientes em que realmente podemos entrar no jogo, basicamente estamos limitados a entrar somente em lojas/prédios que corroboram para a missão do jogo. Então aqui eu tenho um mix de ponto positivo e negativo. O ponto positivo é que uma vez que você entre dentro desses lugares, eles são muito bem montados e escolhidos. Isso vai desde a iluminação, escolha dos móveis, NPCs, lá dentro tudo funciona. Então sim, existe um carinho de criação ali, mas são muito limitados, infelizmente, então ficamos restritos à exploração de um mundo linear, e isso é muito negativo. O maior problema aqui fica pela falta de customização. De fato, não existem muitas opções de cabelo ou maquiagem, apesar de todas as comparações que eu fiz com Cyberpunk 2077, aqui é um momento em que divergimos, e divergimos bem. Não estamos jogando com a Vi, que pode ser literalmente de qualquer jeito, que veio de qualquer lugar, que veio de qualquer buraco, então pode ser uma Nômade, uma Street Kid ou uma Corp. Aqui nós temos o Nômade, a Nômade, um personagem pré-estabelecido. Eu acredito que talvez o mais fácil seja comparar ele, por exemplo, com Geralt de Rivia, fazendo ainda uma comparação dentro da CD Projekt Red. Você até pode mudar o cabelo ou a barba do Geralt, mas isso não impacta diretamente no visual daquele personagem pré-estabelecido. Outra comparação que nós podemos aqui talvez seja o Jonathan Reed, do jogo Vampire. Eles parecem mais próximos do Fire do que a V, que é um personagem 100% customizável em si. Acho isso ruim? Claro, eu adoraria ter mais liberdade, mas de verdade, não é como se isso realmente estragasse o jogo. Não estragou The Witcher 3, nem Vampire, então também não estraga Bloodlines 2. E ainda falando de criação de personagem, eles abandonaram a ficha de personagem em prol de uma árvore de skills. O jogo aposta sempre no combate.
como eu disse previamente, te dando várias opções de como você quer passar por esse grupo de inimigos em combate, mas nunca como você quer passar por esse grupo de inimigos. A falta de uma ficha com hackear, abrir fechadura, a própria humanidade que interfere nos diálogos faz falta. Eu não acredito que a mudança de nome do jogo faria com que o jogo fosse melhor, mas definitivamente uma coisa é fato, faria com que ele fosse cobrado de uma maneira diferente. Eu acho que isso retiraria um pouco do peso de cima do jogo. Se eu fizesse um jogo na qual eu tenho um personagem protagonista, que ele é um homem, ladrão, ele encontra cidades, ele surrupia artefatos, tem tiro, e eu faço um jogo minimamente bem feito. O jogo ali tá redondinho, tá bonitinho, tem gráficos legais, ele funciona. E eu até consigo agradar algumas pessoas que vão jogar ele e vão falar, pô, esse jogo é legal. Só que se eu boto o nome desse jogo de Uncharted, você tem ideia do peso que isso leva? Esse jogo ele não pode ser minimamente bom, ele tem que ser perfeito. Se o nome do meu jogo é Uncharted 5, perfeito é o mínimo que esse jogo precisa ser. Ele não pode ser minimamente bom, porque a Naughty Dog já fez 4 jogos muito bons. Então o quinto precisa ser, no mínimo, superior a isso. Então sim, o nome faz diferença em como um jogo vai ser avaliado. O Mundo das Trevas nunca foi conhecido por todos os seus incríveis jogos. Sim, temos Bloodlines 1, que é referenciado, mas apesar de não poder provar, acredito que é um jogo mais reverenciado do que realmente jogado. Pessoas falam que ele é um clássico, ou que ele é bom, mas realmente sem terem jogado ele. Apesar de muito bom, pouco se fala também de Redemption. E tivemos tantos outros títulos lançados até hoje, a grande maioria deles esquecidos ou simplesmente não criticados. Exatamente por serem jogos de nicho que acabam atingindo somente quem é fã do Mundo das Trevas. Bloodlines tinha um peso muito grande por ser a continuação de um jogo cult, então naturalmente ele acaba furando a bolha. E eu acredito sim que se o nome desse jogo fosse outro, como Vampire the Masquerade Fire, Vampire the Masquerade Nomad, Vampire the Masquerade Supercalifragilisticexpialidocious, talvez ele tivesse inclusive passado despercebido. Eu nem sei dizer se passar despercebido é melhor ou pior do que ser criticado por não ser Bloodlines 1, mas eu tenho a sensação de que ele teria sim uma nota mais alta em suas críticas, e não é que as pessoas achariam o jogo melhor, elas só não comparariam tanto ele com Bloodlines 1. Veja Swan Song, por exemplo, ele não tem nada a ver com Bloodlines, nem em sua jogabilidade, nem no seu nome. Ele foi criticado por ele ser o que ele é, não por ele ser o que ele não é. E sempre que eu converso com alguém que jogou Bloodlines 2, a crítica é sobre o que Bloodlines 2 não é, mas nunca sobre o que Bloodlines 2 realmente é. Em meu vídeo sobre trajetória do jogo, eu comento que a própria Chinese Room tentou mudar o nome do jogo, mas foi vetado pela Paradox. Eu entendo que a Paradox queria surfar no nome do jogo já divulgado, e também por ser um clássico cult. Isso já é expectativa, e expectativa gera compra, gera dinheiro. Mas será que não passou pela cabeça deles em momento algum que se o jogo não fosse um Bloodlines 2, ele seria massacrado? E bastaria ele não ser um Bloodlines 2. Eu não tô dizendo ele ser ruim, ele só não entregar aquilo que Bloodlines 1 entregou, e a receita para o desastre estava pronta. O jogo tem problemas sim, em especial a sua gameplay e algumas escolhas. E apesar de achar que a história é legal, eu não diria que é uma obra-prima. E em um mundo com tantos jogos bons, se você tiver que optar entre jogar Bloodlines 2 ou Expedition 33, Alan Wake, Death Stranding ou Baldur's Gate 3, por exemplo, eu te recomendaria ir nesses jogos. Mas falar, joga Alan Wake 2 ao invés de Baldur's Gate 3, não faz com que Baldur's Gate 3 seja ruim. Talvez eu só tenha preferido Alan Wake 2. Assim como eu falar que eu recomendo mais Alan Wake 2 a Bloodlines 2, não quer dizer que Bloodlines 2 seja ruim. Eu gostei de Bloodlines 2, e assim que possível eu quero jogar as DLCs, e eu vou trazer mais conteúdos inclusive sobre as DLCs aqui também. Fico feliz inclusive de ver a Chinese Room ouvindo feedbacks, entendendo os problemas do jogo e por estar tão empenhada em melhorar o jogo em seu pós-lançamento. Mas com tudo isso, eu ainda acho que Bloodlines 2 é um jogo extremamente divertido. Ele é muito gostoso de jogar, as investigações por trás são sensacionais, eu adorei a história e adorei os personagens. Eu acredito que se você é um fã de Mundo das Trevas e quer um pouquinho mais desse mundo, não vejo por que não jogar. Eu acredito fortemente que Bloodlines 2 é um jogo que merecia ser jogado pelo menos uma única vez. E dito tudo isso, se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença, muitíssimo obrigado pelo seu interesse. Eu te convido a deixar um like no canal, a se inscrever no canal. Eu gostaria muito que você comentasse aí
se você jogou, se você pretende jogar, se você não pretende jogar de maneira nenhuma, se as críticas te convenceram, se você concorda com o que eu falei ou não concorda. Eu tô aqui para poder ouvir o seu comentário também, pra gente poder conseguir trocar uma ideia aí nos comentários. E muitíssimo obrigado. E se você quer me ajudar a comprar as DLCs de Vampire the Masquerade Bloodlines 2 para poder conseguir gravar e trazer pro canal, tem link pro Apoia-se aqui na descrição do canal. Eu queria agradecer imensamente a todo mundo que apoiou o canal nesse período. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, e tudo isso é voltado diretamente para cá, para poder trazer mais unboxings, mais conteúdos, mais jogos, e eu só tenho a agradecer de verdade e imensamente. Vejo vocês no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado, valeu, falou e fui!